Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos estudar potenciação, principalmente a sua definição. As propriedades, alguns outros assuntos, exercícios específicos vamos deixar para outros vídeos. E para tentar fazer uma explicação assim bem simples, bem didática, vou usar um exemplo que vocês já conhecem, que é o caso da multiplicação. Então vamos lá. Você tem aí mostrando uma soma de 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8. É uma soma de parcelas iguais. A parcela, no caso, é o 2. Então temos aí parcela 2. Ela se repete 4 vezes, correto? Eu posso ler dessa maneira então. 4 vezes o 2. 4 vezes o 2 somando resulta em 8. Então, isso o homem, durante a matemática, ele achou uma forma simplificada de escrever isso daí. 4 vezes o 2, ele escreveu dessa forma. 4x2, 4 vezes 2, que é igual a 8, lá da tabuada a gente sabe. Existem outros símbolos para indicar a multiplicação. A gente usava muito, até quinta série, sexta série, esse xzinho, né? Depois a gente passou a usar o símbolo aqui, um ponto, que no fundo é a mesma coisa, não muda, tá? Para números. Então 4 vezes 2 é igual a 8. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa maneira aqui, ó, ambas são formas mais simplificadas de escrever essa soma de parcelas iguais. É uma forma mais simples de você representar. E a potenciação basicamente é isso também. Vamos lá? Então eu posso escrever aqui que 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 4 vezes 2. Veja que é a quantidade de vezes que aparece somando aquela parcela que aparece repetidamente, né? Então aqui a parcela que aparece somando e a quantidade de vezes que ela aparece somando. Guarda isso, guarda essa ideia, né? Então a soma de parcelas iguais é, na verdade, uma multiplicação. E por que eu estou falando isso? Vamos lá? Finalmente, né? Estou repetindo muito. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É um exemplo parecido com o anterior, mas agora ao invés de estarmos somando parcelas iguais, estamos multiplicando fatores iguais, né? É o 2 que multiplica o 2, que multiplica o 2, que multiplica o 2. Isso vai resultar em 16. Mas será que da mesma maneira que nós fizemos com a multiplicação, né, quando nós tínhamos parcelas iguais somando, será que nesse caso existe uma maneira mais simples de representar esses fatores repetidos que aparecem multiplicando? Igual, por exemplo, tem o fator 2, que ele repete-se 4 vezes. Tem uma maneira simplificada de escrever sim. Essa maneira é a potenciação. Como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar o fator que está multiplicando, repetidas vezes, né? No caso aqui é o 2, vamos escrever esse fatorzinho aqui, e vamos contar quantas vezes que ele aparece multiplicando. Aparece multiplicando 4 vezes, vamos escrever aqui em cima, né? Como um númerozinho. Então, esse número 2 e esse 4 juntos é o que nós chamamos de potência, tá? É o que nós chamamos de potência e vai ser a base do nosso estudo de potenciação. Nós lemos dessa forma, 2 elevado a 4, certo? 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado a 4, é mais simples. Isso aí já sabemos que o resultado é 16. Vamos lá? Vamos olhar essa potência um pouquinho mais de perto. Tanto o 2 como o 4 eles têm nomes específicos. O 2 chama-se base da potência e o 4 aí chama-se expoente, né? Então a base é o fator que aparece multiplicando repetidas vezes e o expoente é a quantidade de vezes que esse fator se repete na multiplicação. Muito simples. E esse expoente, ele pode ser números inteiros, né? Positivos, zero, negativos. Pode ser números racionais, fracionários, né? Temos o principal exemplo. Enfim, com o número positivo é muito fácil trabalhar, porque a definição já fala, né? O expoente positivo é justamente o número de vezes que aparece multiplicando, né? É só contar, é bem simples. Mas como que eu faço quando o meu expoente é zero, meu expoente é negativo, meu expoente é fracionário, em que o entendimento, a abstração ali, não é somente a quantidade de vezes que ele aparece multiplicando? É isso que eu vou tentar falar aí
nos próximos minutinhos para você. E a base é um número real qualquer, tá? Mais, menos, fração, enfim. A gente não vai se preocupar com a base agora. Veja os exemplos que a gente vai fazer. Apaga aí o quadro, vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. 3 elevado a 2. Aqui cabe uma observação. Elevado a 2, quando seu expoente é 2, nós também nos acostumamos a chamar de elevado ao quadrado. Então, 3 elevado a 2 é igual a 3 elevado ao quadrado, né? A forma de dizer, a leitura do número. 3 elevado a 2 é o 3 que se repete multiplicando quantas vezes o expoente manda. O expoente manda 2 vezes, então vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Logo, 3 elevado a 2, ou 3 elevado ao quadrado, é igual a 9. Vamos para o próximo exemplo. Menos 3 elevado a 2. Menos 3 elevado a 2, a ideia é a mesma. Quem é a base? Menos 3. O expoente manda multiplicar base vezes base 2 vezes. Então vai ser menos 3 vezes menos 3. Esquece o sinal por um momento, tá? E faz como se não existisse sinal. 3 vezes 3, 9. E agora, como que eu faço para decidir que sinal colocar? É menos, é positivo, enfim, é o que? Você vai ter que usar agora o que nós chamamos de regra de sinal. A regra de sinais, ela é simples, é bem fácil, tá? É aquela lá, menos com menos, mais, mais com menos, menos, menos com mais, menos, menos com menos, mais com mais. Enfim, uma dupla de sinais iguais é positivo, uma dupla de sinais diferentes é negativo, bem simples. Então, negativo com negativo, positivo. O número positivo, quando está acompanhado do número, né, você não precisa fazer com que ele apareça, né? Ele está ali, mais 9, ele pode ficar implícito. Então, eu posso colocar só 9. Então, menos 3 elevado a 2 é 9 positivo. Esse positivo pode ou não aparecer, tá? Se não aparece, já está implícito que é positivo. Falando um pouquinho da regra de sinal, ela só é válida para casos de multiplicação e divisão, tá, pessoal? A gente vai ter oportunidade em outros vídeos de comentar um pouquinho mais sobre isso, de resolver probleminhas que vocês vão ver a aplicabilidade da regra de sinal, mas guarda isso. Uma dupla de sinais iguais, o sinal resultante é positivo. Uma dupla de sinais diferentes, o sinal resultante é negativo. Logo, então, voltando ao nosso exercício, nosso exemplo, menos 3 ao quadrado é igual a 9. Perfeito. Vamos lá. Um outro exemplo aí de 2 casos que são casos especiais, que eu quero que vocês guardem com carinho esses casos especiais, pois eles fazem toda a diferença. Aqui começam as particularidades, né? Lembra que eu falei dos expoentes? Quando o expoente é positivo, é bem simples você entender a ideia do expoente. Mas quando o expoente é 0, quando o expoente é 1, quando o expoente ele é um número negativo, enfim. Aqui 2 casos especiais. O primeiro caso dele é o caso do expoente 1. A base elevada a 1. Qualquer número aí elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então a base elevada a 1 é igual à própria base. Um número elevado a 1 é ele mesmo. Então tem um exemplo aí. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Menos 1,5 elevado a 1 é menos 1,5. E o segundo caso? Também muito simples, tá? É quando o seu expoente é 0. Uma base elevado a 0 vai ser sempre 1. Então, um número elevado a 0 vai ser 1. Vamos para os exemplos? 2 elevado a 0, quanto que é? 1. Quanto que é 3 elevado a 0? 1. Quanto que é menos 1 elevado a 0? 1. Veja que eu nem me preocupei com a base. Se é elevado a 0, vai ser 1. Guarda isso é muito importante, tá? É bem simples. E isso vai te ajudar lá na frente, tá, pessoal? Tudo que você está aprendendo aqui é fundamental, é fundamento para o próximo assunto, tá? A matemática é uma matéria, digamos assim, acumulativa. Você tem que ter um conhecimento para conseguir mais conhecimento, tá? E isso vai deixando ela legal também. Quando você consegue acompanhar esse desenvolvimento de raciocínio, você fica feliz, você quer aprender cada vez mais e é muito gratificante, tá? Então guarda isso, é muito importante você conhecer esses 2 casos especiais bem. Vamos aí para um próximo caso muito especial também, que é o caso do expoente negativo. O expoente negativo,
Meu Deus, como que eu resolvo isso? Vamos lá. Devemos inverter a base. Vamos para a regrinha, né, que resolve o expoente negativo. Devemos inverter a base, assim o expoente negativo torna-se positivo. Olha só, nós devemos inverter a base, né? Devemos fazer uma ação com a base para tornar um problema de expoente negativo num problema de expoente positivo. E o problema de expoente positivo nós sabemos resolver, né? Porque é só contar quantas vezes o expoente manda você multiplicar a base que está resolvido o problema. Mas o que vem a ser inverter o número? Inverter o número é trocar o numerador pelo denominador desse mesmo número e vice-versa. Como assim? Exemplo, qual é o inverso, né, de 2 sobre 3? Quando a gente inverte o 2 sobre 3, nós chegamos em que número? Nós chegamos no 3 sobre 2. Muito fácil. E o próximo aí? Qual que é o inverso de 1 sobre 5? O inverso de 1 sobre 5 é 5 sobre 1. Muito fácil também. Aqui só cabe uma observação. É 5 sobre 1. Quando você fala sobre 1, esse sobre 1 ele é opcional falar, né? Quando o denominador é 1, ele não precisa aparecer. Já fica implícito, né? Se eu sumo com ele. Então 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5. Então qual que é o inverso de 1 sobre 5? É 5. E qual que é o inverso de 2 sobre 1? O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Se eu pergunto para você qual que é o inverso de 2, você sabe que abaixo do 2 tem um 1. Então é a pergunta qual é o inverso de 2 é a mesma coisa que fazer qual que é o inverso de 2 sobre 1, que vai ser 1 sobre 2. Perfeito. E agora um exemplo aqui para desmistificar alguma coisa. Tudo que eu falei aqui de inverso de um número não tem nada a ver com o sinal do número, tá, pessoal? O sinal do número não tem nada a ver com inverter ele ou não. Então, se eu pego aqui, qual que é o inverso de menos 3 quintos? Né? Menos 3 sobre 5. É menos 5 sobre 3. Veja que eu só troquei os números de lugar. Não mexi com o sinal. Atenção para esse ponto, tá? Então, vamos lá. Um exemplo para ficar claro como que nós tornamos um problema de expoente negativo, né? Uma potência de expoente negativo, uma coisa bem simples de fazer. 2 sobre 3 elevado a menos 2. Expoente negativo. Qual é a ação que devemos tomar? Devemos inverter a nossa base, então 3 sobre 2, e o nosso problema se torna um problema de expoente positivo, que nós já sabemos resolver. Então 2 sobre 3 elevado a menos 2 vai ser a mesma coisa que 3 sobre 2 elevado a 2. Veja, eu inverti a base e o expoente torna-se positivo para manter a igualdade. Agora, 3 sobre 2 elevado a 2 é fazer 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, que vai dar 9 sobre 4. Muito tranquilo, né? Um outro exemplo, menos 3 elevado a menos 3. Veja, menos 3 elevado a menos 3, eu tenho o expoente negativo. O que eu tenho que fazer? Inverter minha base. A minha base é o menos 3. Qual que é o inverso do menos 3? Lembrando que o menos 3 ele é o menos 3 sobre 1, né? Porque ele o menos 3 é um número inteiro. Se não está aparecendo o denominador dele, esse denominador é 1, então é menos 3 sobre 1. O inverso dele vai ser menos 1 sobre 3. Eu inverto o numerador com o denominador. A partir do momento que eu inverti a minha base da potência, que era menos 3 e passou a ser menos 1 sobre 3, o meu expoente passa a ser também positivo. Era negativo, passou a ser positivo. Dessa forma, é fácil resolver, é só multiplicar menos 1 sobre 3 vezes menos 1 sobre 3 vezes menos 1 sobre 3. Fazendo a operação somente de multiplicação com os números, eu vou chegar em 1 sobre 27. Agora eu tenho que ver qual é o sinal, né? Menos com menos dá mais com o menos restante vai dar menos. Passando para o expoente fracionário. Só vou voltar aqui, talvez não tenha ficado muito claro qual que tenha sido a resposta final. Volta rapidamente. Vamos lá. Menos 1 sobre 27. Menos com menos mais com menos menos. Então, menos 1 sobre 27 é a resposta. Perfeito? Vamos lá? Vamos apagar então o quadro novamente. E vamos para o último caso de hoje, que é o expoente fracionário. O expoente fracionário, né, o expoente fração, é bem simples também. A ideia básica que eu vou passar hoje, o restante eu vou deixar para um próximo vídeo, certo? Porque ele envolve um assunto
que também precisa ser estudado, que é a radiciação. Mas vamos lá. Todo expoente fracionário é um radical, é uma raiz, né? Aquele símbolozinho de raiz quadrada. Então, todo expoente fracionário é um radical. Primeira coisa que tem que saber. A segunda coisa é a regra da sombra. Meu Deus, que é a regra da sombra? Quem está na sombra vai para o sol e vice-versa. Quem está no sol vai para a sombra. Como assim? Vamos por exemplo, tá? É bem visual. 2 elevado a 1 sobre 2. Primeira coisa, todo expoente fracionário é um radical. Desenho radical aí. Radical é esse símbolo das raízes, né? Olha só, a nossa base da potência, o 2, vai para dentro do radical. 2. Agora eu tenho o expoente 1 sobre 2. O 2 desse expoente, né, o denominador 2, ele está na sombra do 1, está abaixo ali do 1, né? O 1 está fazendo sombrinha para ele. Lembra da regra da sombra? Quem está na sombra vai pro sol. Então esse 2, ele vai para fora do radical, né? Vai tomar sol na cabeça ali. E o 1, que está no sol agora, na potência, ele vai para a sombra lá debaixo do radical. Então ele vai ser o expoente do 2 que está lá dentro. Então eu tenho aí a raiz de índice 2, do 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, então eu vou ter 2 elevado a 1 sobre 2, a mesma coisa que raiz de índice 2 do 2. Tá? Raiz de índice 2 é a mesma coisa que chamar raiz quadrada, tá, pessoal? É o que nós chamamos de raiz quadrada. Não vamos resolver essa raiz agora, tá? Tanto que ele é um número irracional, não tem uma resposta assim tão simples. Vamos deixar para o próximo vídeo falar disso. Mas a ideia, eu quero que vocês saibam transformar uma potência de número fracionário na sua forma com radical, né? É só mudar a forma de escrever. Vamos para outro exemplo? 3 elevado a 5 sobre 4. 3 elevado a 5 quartos. Vamos lá. Primeira coisa, todo expoente fracionário é um radical. Desenho radical aí. A base 3 vai para dentro do radical. O 4 que está na sombra do 5 vai para o sol, ali fora do radical. E o 5 que está tomando sol vai para debaixo do radical, tomar sombra. Então, raiz quarta de 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Dá 243. 243. Então, eu vou explicar o seguinte. 3 elevado a 5 sobre 4 é a mesma coisa que raiz quarta de 243. É isso aí, pessoal. A aula de hoje foi isso daí. Estudamos potenciação. Espero que você tenha gostado do assunto. Foram 20 minutinhos que passaram rapidinho. Conto com vocês para fazerem as tarefas. Qualquer dúvida, tamo aí. É só consultar. Um grande abraço. Até mais.